Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com as principais notícias e informações do Mengão para você. Flamengo que já começa aí a se movimentar, nos bastidores, preparando o time para jogar contra o Sport no sábado. Jogo que vai acontecer lá na Arena Pernambuco. Além dos bastidores quentes entre Flamengo e Palmeiras, para saber quem vai levar melhor, tanto na Libertadores no dia 29 na final, quanto também nessa reta final de Brasileirão, o Flamengo nesse meio tempo está pensando logicamente no próximo confronto, que será contra o time do Sport, que praticamente, moralmente já está rebaixado, meus amigos. Tem que vencer esse confronto. Então vamos aqui analisar o que eles falaram sobre esse time do Flamengo que jogará contra o Sport. Inclusive, tem campinho, mostrou campinho, e as ideias aí que o Felipe Luiz poderá colocar em prática para esse confronto. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí para não perder nada, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Nossa mesa, Letícia Marques, setorista do Flamengo, para a gente falar dessa data FIFA, agora voltado ao Campeonato Brasileiro, porque líder e vice-líder do campeonato têm compromissos no próximo sábado, no mesmo dia do jogo da Seleção Brasileira. Letícia, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Flamengo, que assim como o Palmeiras, que a gente também vai falar nesse Tá Na Área, vai muito desfalcado para esse jogo. O Flamengo enfrenta o Sport fora de casa e tem essa possibilidade, numa rodada em que o Palmeiras tem um clássico contra o Santos, de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Tudo bem, Bené. Olá, Jéssica, Caio, Kelly, todo mundo que está acompanhando. Exatamente, como você falou, o Flamengo tem alguns desfalques, a gente já estava conversando aqui em off muito sobre isso. É uma data FIFA que o Felipe falou até na coletiva, depois da última partida, que ele precisa de tempo para treinar e reencontrar a equipe em algumas coisas que ele sente que falta, mas que não tem o elenco inteiro para ele conseguir organizar esse treino, Ele até comemora que o Dela Cruz fica, o Pulgar também, são duas figuras que geralmente estão nas convocações, mas ficaram de fora. Dela Cruz muito porque pede para ficar no Flamengo, mas o Flamengo tem 7 convocados, então tem que administrar ali. Acho que é quase um quebra-cabeça para o Felipe Luiz nesse jogo contra o Sport, mas não só o jogo contra o Sport, Tem também um quebra-cabeça já pensando na outra rodada, que é o clássico contra o Fluminense, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho do que o Flamengo está pensando para esse clássico, mas de fato, para esse jogo contra o Sport tem algumas questões ali, ainda tem em relação ao Bruno Henrique, que tem um julgamento na quinta-feira, pode ser mais um desfalque para o Flamengo, e não só os convocados, ainda tem alguns atletas que fazem tratamentos em recuperação de suas respectivas lesões. Ortiz, Jorginho, Alan e Pedro. Desses aí, acho que talvez o Ortiz seja quem mais esteja preparado. Não preparado, mas assim, quem pode fazer um sacrifício, ele ainda não está 100%, mas como o Danilo está convocado pela Seleção Brasileira e o Flamengo tem praticamente só o Léo Pereira de titular, os outros 2 meninos são da base, talvez o Ortiz faça, de fato, um novo sacrifício para estar à disposição dessa partida. Bom, os nossos amigos do GE. Globo e a Letícia faz parte desse time maravilhoso, fica apurando dia a dia quais são os passos do Felipe Luiz nessa semana de conserto de alguns erros. A gente viu que ele ficou bem satisfeito com o comportamento da equipe no jogo contra o Santos, aquela desatenção no fim da partida, ele disse que tinha algumas coisas para melhorar. Então, nesse combo, ele vai ter ajustes para fazer na equipe e ainda a recuperação de alguns jogadores. Vocês já começam a pensar essa equipe que o Felipe Luiz deve colocar a campo? Quem devem ser os 11 titulares para a partida contra o Sport? Bom, o Flamengo, depois da partida do final de semana, ele folga na segunda-feira, mas os 4 que eu comentei que ainda estão se recuperando, eles foram para o CT para realizar os treinamentos, dar uma continuidade. Nessa terça-feira, eles também, alguns outros atletas foram no CT, mas a apresentação só na quarta-feira. E aí é quando o Felipe começa de fato, a montar a equipe. Mas como a gente consegue ver aí um pouquinho o Já campinho, tem uma projeção. É uma projeção que a gente pode pensar diante dos desfalques, Sim. São tantos desfalques que talvez o Felipe fique até sem opção para montar a equipe. Acho que a dúvida maior mesmo é o ataque, porque a gente não sabe se o Bruno Henrique vai ser condenado ou vai ser absolvido, se vai ficar fora ou não. Então, fica essa dúvida aí em relação ao Bruno Henrique, que a gente muito provavelmente vai saber na quinta-feira, O julgamento do Bruno Henrique começou na segunda, mas foi adiado porque um dos auditores pediu vista, então vai terminar, no caso, na quinta, e aí o Bruno Henrique. Aí, sem o Bruno Henrique, não tem também o Plata, não tem o Carrascal, e não tem o Pedro. Então, o Felipe Luiz fica um pouco sem opção ali. E acho que o meio
é um bom debate, assim. O Dela Cruz, ele pede para ficar no Flamengo, né? Ele tem uma conversa, assim, uma conversa amigável lá com o Bielsa, e aí ele fica fora dessa convocação. Mas tem também o Everton Araújo, que é um menino que o Felipe usa em algumas oportunidades, pode ser que ganhe tempo, mas acredito mais numa escalação que tenha o Dela Cruz, muito por ele ter pedido para ficar, e acho que o Saúl também é um cara que tem se tornado um homem de confiança do Felipe. Acho que não tem muito mistério ali, acho que se a gente contar com o Ortiz, claro, fazendo esse sacrifício, o Ortiz titular, mas se não tiver o Ortiz, o Felipe Luiz tem o João Vitor e o Cleiton, que são os 2 zagueiros da base. Mas de resto, acho que ele tá sem opção, Kelly, para mexer. Exato, não tem muito o que fazer, né? Não, e aí, Caio, claro que são muitos desfalques. Acho que muda a forma até de, talvez, o Felipe Luiz pensar na partida. Ele pode mudar até em relação à estratégia. Mas quando a gente bate o olho nesse time titular, eu acho que pro decorrer da partida, talvez o Felipe não tenha tantas opções para mexer, porque realmente são muitas baixas. Mas quando a gente olha esse time titular provável do Flamengo para o jogo contra o Sport, fica evidente o quanto existe esse abismo do Flamengo e também a gente vai ver do Palmeiras para as outras equipes. Isso aqui é um time titular que briga por título de Campeonato Brasileiro. Você olha pro campinho e fala, pô, não tem desfalque? Poderia muito bem ser um time opção do Felipe Luiz. Só o Arrascaeta tá fora? Não, eu acho que existe uma característica de Flamengo e Palmeiras que entenderam que time desse tamanho, para brigar por mais de uma competição, você tem que ter 2 titulares por posição. É um ciclo virtuoso que eu chamo. Então, na hora que você traz um elenco como é o Flamengo e o Palmeiras, que para mim não é que são os 2 melhores elencos do país, são os 2 melhores elencos da América Latina. É justamente para esses momentos que você vai perder jogador ou por lesão ou por convocação e você ter troca sem perder rendimento. O cara que entra na posição entra e toma conta, responde à altura. Esse time do Flamengo é um timaço. E aí você tem mais uma coisa que beneficia o Flamengo em relação à disputa com o Palmeiras. O adversário, o Sport já está rebaixado. Se não matematicamente, não vai conseguir, com todo respeito ao Sport, com todo respeito à rivalidade, ao título da década de 80, a questão da taça das bolinhas, é um jogo diferente, Flamengo e Sport, tudo isso é verdade. Mas a gente viu o Sport contra o Juventude, que perdeu 2-0 em casa, e a gente viu o Sport contra o Atlético Mineiro, onde fez indo 2-0, na hora que o Atlético pôs os titulares, virou para 4-2 e podia ser 5, 6. Então é um time que já não tem nenhuma pretensão no campeonato. Isso favorece o time do Flamengo, que enquanto o Palmeiras vai pegar um Santos desesperado, o Flamengo já pega um Sport desmotivado. Eu acho que uma questão que pode impactar caso a decisão não seja favorável ao Bruno Henrique, ele realmente tem que cumprir a suspensão em caso de condenação, e isso aconteça na quinta-feira mesmo, é que esse ataque com o Wallace e o Juninho, ele não tem ritmo de jogo, ele não tem sequência. Eu acho que isso pode pesar caso o Bruno Henrique não possa estar, Jéssica. E o Felipe Luiz tem testado mais o Wallace quando falta um jogador do que o próprio Juninho, né? Então, assim, tende a entrar antes o Wallace do que o Juninho. Não tem essa amostragem muito grande de nenhum dos dois, né? O Wallace acabou perdendo um pouquinho de espaço por comportamento, porque foi expulso e tudo mais. Desceu um pouquinho na fila, ele começou com um ímpeto muito bom, mas é natural, acho que para a idade, acho que ele logo vai retomar esse prestígio. E o Juninho é aquele jogador que me parece, a impressão que eu tenho é que o Felipe Luiz não confia tanto nele assim, né? Senão ele teria jogado muito mais, teria tido mais minutos. Então ali fica sempre uma dúvida, até porque é uma posição que está com muita dificuldade de suprir a ausência do Pedro, né? Uma posição que quem entra não consegue ter o mesmo dinamismo, dá o mesmo dinamismo para o Flamengo. O Flamengo, como tem muito talento e muita qualidade, acaba chegando nos gols de alguma maneira. Mas a gente sabe que o volume de jogo do Flamengo, e como às vezes ele é muito superior ao adversário, era para fazer muito mais gols. É um time que desperdiça muitas chances. Eu fiz Flamengo e Sport há 2 semanas atrás e o time criou demais no primeiro tempo, chances claríssimas, mas a finalização não era acertada. Faz diferença isso para uma equipe, faz diferença para o plano do treinador dar certo, para a pressão diminuir, para o gol sair antes, o jogo se desenhar de uma maneira mais fácil, isso impacta. Então eu acho que assim, é uma responsabilidade para quem assume essa posição de centroavante hoje no Flamengo, porque está cercado de jogadores muito talentosos, então não tem, acaba aquela desculpa, né? A bola vai chegar em ti, vai chegar com qualidade, por que você não está conseguindo performar? Ao mesmo tempo que é uma pressão muito grande, porque a camisa do Flamengo tem que fazer isso acontecer. Não é fácil, mas é um timaço quando a gente olha, né? Um meio-campo com muito talento, mesmo o meio-campo que não é o titular. Então, vamos ver, acho que essa é a posição mais cobrada hoje no Flamengo. O Samuel Lino passou por essa pressão também, mas está conseguindo dar resposta na medida do possível. Acho que hoje quem é escalado como centroavante no Flamengo, ele tem uma cobrança gigantesca para que dê um resultado. Letícia, aqui no Tá Na Área, você está acostumada a responder perguntas, né? Senhoras. Não vou te perguntar tão de forma direta, mas o Flamengo trabalha com alguma previsão de retorno do Pedro pré-Libertadores? Claro que o jogo, a final é o jogo, né, que todo mundo está olhando. O Flamengo
claramente quer contar com um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na posição, que é o Pedro, mas também a gente fala que tem essa importância de voltar um pouquinho antes, né, para ter ritmo de jogo, para se adaptar e tudo mais. Existe esse planejamento olhando já para a tabela do Campeonato Brasileiro, dessas rodadas que em determinado momento vão ser muito próximas umas das outras? Vamos lá, o Pedro, ele tem previsão de fazer um exame nessa semana, um raio-x, para ver como é que está a questão da calcificação, todas essas questões em relação à lesão. Mas, ao mesmo tempo, já tem uma previsão de que ele faça as primeiras atividades com o grupo nessa semana de agora, a partir de quarta-feira. Então, uma atividade sem impacto, acho que é bom o torcedor entender, assim, uma atividade um pouco mais leve com o grupo, coisa que ele não está fazendo ainda, o Pedro está só na academia, aquelas andadinhas assim, agora ele faria aquele aquecimento e tal, coisas sem impacto por conta do braço, já que ele ainda está imobilizado. O retorno do Pedro, o que a gente escuta assim, de bastidor, é de fato que é improvável que ele fique fora da final da Libertadores, estando com dores ou sem dores. Eu acho que rola um sacrifício para o Pedro jogar a final da Libertadores. Com sorte, se ele estiver bem, ele fica à disposição do jogo anterior à Libertadores, que é o contra o Galo, no dia 24, né? Terça-feira. 25. Eu tô confusa nas datas por conta da logística. Semana aí. Exatamente. Assim, se o Pedro depende muito do dia a dia dele, de como tá a questão da dor, de como tá a calcificação, por conta da fratura, mas assim, a melhor expectativa para o Pedro é o jogo do Galo e dificilmente ele fica fora de uma final de Libertadores contra o Palmeiras pelo tamanho do jogo. É o que o torcedor quer ouvir, né, Letícia? Porque existe, sim, uma esperança muito grande de que ele esteja à disposição para a grande final. E, claro, esse trabalho, a transição, depois de uma fratura, a gente sabe que ela tem que ser muito cautelosa. Imagina, ter uma infelicidade de, num treino, se machucar de novo, né, Caio? Mas a vantagem que o Pedro tem é que é uma fratura de braço. Você pode estar em forma, você pode fazer academia, você pode correr, fazer tiro, não perde tônus muscular, não perde força. O risco que você tem é de cair algum marcador. Então, muito provavelmente, ele vai chegar voando. A questão é o ritmo de jogo, que é a pergunta que vocês fizeram. Ele vai precisar voltar um pouquinho antes, e aí no treinamento você consegue segurar, né? Calcificou a fratura, beleza. Um pouquinho antes, joga, marcador, pelo amor de Deus. Não faz falta, não vai no corpo, deixa ele sentir só. O problema é que não dá pra falar isso com o marcador. Exato, jogo, do adversário. Do Atlético Mineiro nem do Palmeiras. Vai fazer o quê? Por isso que, assim, ele vai ter, se der tudo certo, como a Letícia trouxe, ele deve ter alguns minutos contra o Galo. E se não tiver, eu não vejo problema nenhum, porque para mim a grande preocupação é física. Como é que você se reapresenta depois de um longo período fora? Ele está treinando normalmente, ele só não está tendo o contato. Agora, até bola com o braço quebrado você pode fazer a sua finalização, só tem que tomar alguns cuidados. É o que ele começa a fazer essa semana, a previsão é justamente essa, que ele começa a trabalhar com bola e com o restante do grupo essa semana, porque ele respondeu muito bem, né? O Pedro é um cara que já sofreu algumas lesões graves, voltou em tempo recorde com a lesão do joelho, então tem muito esse cuidado com ele, obviamente, porque é o contato e é algo que ele usa muito, né? O jogo apoiado por conta da posição dele. E aí, mas como ele se recupera muito bem, ele é um cara muito profissional, tem todo essa vantagem, né? Acho que a gente pode falar assim. E realmente muda de figura. A gente já está falando dessa distância de nível, né, do ataque do Flamengo, por mais que seja um elenco equilibrado, acho que em qualquer time do Brasil, acho que o Pedro fora seria um impacto grandioso, porque a gente estava falando de seleção brasileira agora há pouco, de quanto do quão difícil é a gente encontrar um camisa 9, sendo que o Ancelotti tem à disposição todos os jogadores de nacionalidade brasileira. Então, o Pedro, o Flamengo tem nele um jogador muito diferente para jogos grandes também, e ele já se provou em momentos assim, né? É difícil demais encontrar um centroavante no mercado hoje, acho até que o Flamengo deve ter ido no meio do ano encontrar uma outra opção e provavelmente por valores, enfim. Primeiro que os jogadores goleadores eles não estão livres no mercado, né? Começa por aí. Então você vai ter que tirar um goleador de alguma equipe. É muito difícil você contratar um 9 que seja craque, é muito difícil. Quando você tem na equipe, tem que preservar, porque esse jogador ele vai fazer diferença. E o Pedro é o jogador que faz a diferença em jogo grande, em todos os jogos. E é uma posição fundamental porque geralmente cai no pé do centroavante para fazer o gol, a jogada que precisa acontecer. E essa jogada definidora, inclusive, do plano do treinador. Então, muitas vezes, a ideia do treinador está muito boa, mas se alguém lá na frente não fizer o gol e não ganhar o jogo, toda aquela ideia cai por terra. Então, esse jogador ele é fundamental, especialmente num time onde tem um treinador que pensa tanto o jogo, que é tão estrategista em relação ao jogo,
O 9 tem que confirmar as oportunidades que a equipe cria, senão já começa a se contestar tudo. Toda a ideia do treinador, todo o treinamento, toda a movimentação que acontece em campo, o comportamento dos companheiros. Por isso que esse jogador é fundamental, né? Essa função é tão fundamental no jogo e o Flamengo tem a sorte de ter um jogador que é excepcional. E que é um grande personagem da temporada também, porque se a gente voltar a fita um pouquinho, alguns meses... Teve as questões comportamentais, mas eu acho curioso. E eu acho que essa temporada do Pedro mostra pra gente quanto as verdades absolutas do futebol duram semanas, né, Caio? E como é possível virar uma chave, né? Porque acho que teve isso. Se a gente parar para pensar no contexto de o treinador vai lá, expõe algo que está acontecendo, da forma como o Filipe Luís fez, e o Pedro, depois disso, também se manifesta, enfim, mas consegue em campo dar respostas, assume a titularidade, fazendo tudo que fez nos últimos meses, eu acho que também é uma importante virada de chave nessa reta final aí para o Pedro, que recuperado, com o braço, né, firmezinho, 100%, vai seguir na mesma balada, assim, como é que se diz? Na mesma batida, isso. Balada não, corta a balada, na mesma batida. Pelo amor de Deus, esse corte não. Lesão, né? É verdade, gente. Até isso. E foi o nosso colega, inclusive, que matou a charada aí, né? Da Leite pro Pedro. É isso aí, gente. Eu acho que tem duas pessoas fundamentais nessa retomada do Pedro. O Filipe Luís e o próprio Pedro. O Filipe Luís, porque chega um momento que você, por mais que me cause incômodo a forma como ele expôs o atleta, ali precisava de uma mudança de postura. E ali, para mim, e até conversando com algumas pessoas do Flamengo, ou você peitava o Pedro e ganhava o grupo, ou você valorizava o Pedro e perdia o grupo. Porque o comportamento dele no dia a dia, aí não estou falando de balada, de noite, nada disso. Estou falando de entrega, de aceitar a reserva, de se dedicar aos treinamentos. Não era o ideal. Então eles precisaram de um choque e aí falou, agora é com você. E aí o Pedro performou. O Pedro entendeu o tamanho que ele tem, entendeu que era necessária uma mudança de postura, que ele não é só titular do Flamengo, mas ele briga pela camisa 9 da seleção brasileira, porque ele é muito melhor que os outros, mas não adianta você jogar no nome, não adianta jogar pelo que você já apresentou, você tem que estar provando todos os dias. E na hora que houve essa mudança no comportamento dele, ele voltou a ser o Pedro que a gente está acostumado a ver. É isso. Agora, Letícia, falando dessa sequência, né? O Flamengo tem o Fla-Flu, você mesmo já disse, na sequência do jogo contra o Sport, já existe toda uma logística pensada para pelo menos diminuir esse número de desfalques do time do Flamengo, né? Sim, tirando a seleção brasileira, né? As outras seleções que têm atletas do Flamengo, Colômbia, Equador e Uruguai, jogam todas ali pela América do Norte, então a logística é muito mais fácil, assim, bem mais simples para ser feita. O Flamengo vai bater o martelo nos próximos dias para ver que horas sai o voo, como é que sai o voo, para fretar um avião, que é algo que o Flamengo faz, assim, né? Tem feito nas outras convocações, mas agora, de fato, com você disputando o título ponto a ponto com o Palmeiras, se faz necessário ainda mais. Acho que a principal questão do Flamengo agora para essa logística é entender a utilização desses atletas no período de data FIFA, né? Assim, são 2 jogos por seleção, não sei quantos minutos o Arrascaeta vai jogar no primeiro jogo, quantos minutos ele vai jogar no segundo jogo, enfim, usei o Arrascaeta como exemplo, mas vale para todos, assim. Se eu não estou errada, o Carrascal ele joga no dia 17, então é quem joga antes, então talvez numa ótica, assim, ele é quem vai estar mais descansado, mas só de ter os atletas à disposição, ou pelo menos no Rio, né? Eu acho que traz um peso, traz uma questão diferente. O Flamengo está organizando isso e nada diferente do que o clube poderia fazer disputando ponto a ponto, né? É claro que a utilização, é importante dizer, não quer dizer que eles serão titulares contra o Fluminense, não quer dizer nem que todos estarão no banco, mas que o Flamengo vai fazer de fato um esforço, tem esse poderio financeiro também, porque não é simples, não é todos os clubes que conseguem fazer isso. Mas tem um lado, né? É um tempo muito curto para a final da Libertadores, então tem que administrar muito bem esse controle de carga, não só na seleção, que o Departamento Médico do Flamengo conversa com todos os departamentos médicos das seleções, mas assim, nessa administração do tempo de descanso da viagem em relação à data FIFA para chegar aqui no Rio, jogar ou não o Fla-Flu, quantos minutos pode ou não jogar, porque tem uma final de Libertadores em poucos dias depois desse clássico.
Você usou o Arrascaeta porque é o primeiro interesse da torcida. E é o primeiro nome do meu time no cartola. Não tem como tirar, né? O Flamengo vai jogar em casa, vai jogar fora de casa, eu ponho Arrascaeta, depois Arrascaeta mais 10? É isso que eu ia dizer. E só da Flamengo, só da Arrascaeta mais torcida. 10. Só da torcida do Felipe Luiz não é interessante, não é interesse. Não, já falei, porque muitas vezes para definir o craque do brasileiro, a gente espera o time campeão. Eu acho que, falando individualmente, a gente não precisa esperar a reta final de campeonato. O que o Arrascaeta tem feito nesse campeonato brasileiro, nessa temporada como um todo, até pro nível Arrascaeta, que a gente já estava acostumado, tá bem acima, tá jogando muita bola. A melhor temporada dele no Flamengo, né? Acho que é a melhor. Carreira, talvez? Talvez a carreira, mas o Flamengo, assim, que seria outra coisa, sabe? Eu achei que ele já não ia mais ter esse mesmo desempenho. Achei que ele ia era muito chegar na parte física também, na parte dos física, últimos pela anos, questão né? física. Ele não queria começar a decair um pouquinho. Pelo contrário, assim, ele tá jogando demais, genial. Esse golaço aí de falta, então... E até a história do portal das faltas, tá fechado ou tá aberto, Letícia? Tá por dentro? fechado. Tá fechado. Então não pode fazer gol de falta até... Para a torcida do Flamengo estar fechada é bom. Então não tá permitido gol de falta, não é isso? Tá lá no os GE. torcedores Globo, a fazem história- até a uma história campanha, completa. assim, se possível, não Não. bata a falta pro gol, sabe? Como o Flamengo tem um bom jogo aéreo, vai tudo pra área. Cruza na área, não bate mais direto. Então é isso. Tem a história do portal. Ele falou em portal, eu já pensei no 11 do 11, né? Hoje é um dia de portais também, né? Dizem que é um dia importante para mentalizar coisas boas, fazer pedidos para o universo, um dia de boas energias. Então, quem sabe o torcedor não aproveita esse portal de 11 do 11 para fazer aí todos os seus pedidos para o Flamengo, que está na disputa do título brasileiro e também da Libertadores da América. Letícia Marques, obrigada pela participação com a gente. Volte sempre ao Tá Na Área. Vamos chamar mais um colega do Globo... olha, eu já ia dizer Globoesporte.com, a das pessoa que é antigas, antiga, né? Nossa, Pessoa que é entregou a idade, hein? deixa aí aparecer quantos anos tem. Bom, é do GE. Globo, tá? Nosso setorista de São Paulo, o Thiago Ferri, vai falar sobre o Palmeiras com a gente. Ele tá por dentro sempre de tudo sobre o Verdão. E, Ferri, a Letícia estava falando aqui um pouco do planejamento do Flamengo para trazer os jogadores que estão convocados nessa data FIFA. O Palmeiras não é diferente, também está pensando numa logística para trazer os seus jogadores o quanto antes. Inclusive, Vitor Roque pode ser que venha no avião da Leila. É isso mesmo, meu amigo? Bem-vindo, boa noite. É isso, Kelly, Bené, Jéssica, Letícia, Caio, todo mundo que acompanhou está na área. O Palmeiras montando a logística, porque assim como a Letícia falou, né, nessa reta final, Flamengo e Palmeiras querem ter o elenco mais completo possível nesses jogos que restam. Então, o Palmeiras montou uma estratégia especificamente para o Vitor Roque, que vai estar com a seleção brasileira, vai estar na Europa, vai estar na França, joga contra a Tunísia no dia 18, na terça-feira, e o Palmeiras joga dia 19 contra o Vitória no Allianz Parque, um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Então, a estratégia do Palmeiras vai ser a seguinte: a Leila Pereira, presidente do clube, vai estar na Europa. Então, o Vitor Roque vai voltar no avião da presidente do Palmeiras junto com ela para o Brasil, e não só ele. Outros dois jogadores que estão convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para essa data FIFA, Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Paulo Henrique também do Vasco, eles vão voltar nesse avião, eles vão voltar junto com o Vitor Roque para que estejam disponíveis tanto para Cruzeiro e Vasco nesses jogos finais de Campeonato Brasileiro. A Leila Pereira falou que foi um acordo entre as diretorias, né, falando que todos têm que cooperar nesse momento, né, exaltando a relação entre os clubes. Então, o Palmeiras já montou esse plano para tentar. Aí é o que a Letícia falou no caso do Flamengo também, e vale para o Palmeiras. Avaliar como é que esses jogadores vão se apresentar. Se o Vitor Roque ele vai de fato jogar, se ele vai ter minutos. O Palmeiras faz essa avaliação, tem também esse contato com as seleções para ver como é que esses jogadores vão se reapresentar. É o caso mais complicado pensando no jogo com Vitória, porque o Vitor Roque vai estar na Europa. Tanto os jogadores convocados por Uruguai e Paraguai, então Gustavo Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martínez e o Facundo Torres, eles são na América do Norte. É um deslocamento mais fácil, também jogam na véspera da partida com Vitória, devem chegar ali no início da madrugada do dia 19, vão ser avaliados também. E o Flaco Lopes, ele só tem jogo nessa sexta-feira, joga contra Angola, na África, só que aí há a dúvida de como vai... A apresentação para esse jogo com Vitória não tem questão, ele já vai estar disponível para jogar. Agora, teoricamente, ele poderia até chegar para esse jogo com o Santos no sábado. Só que aí é uma logística muito complicada, porque ele pode até atuar, porque a Argentina vai desfalcada para essa data FIFA também, mas especialmente para esse jogo com o Vitória, logo depois do fim da data FIFA, o Palmeiras já está se ajustando para ter o mínimo de desfalques nessa reta final de Brasileirão. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo agora, né, tem que pensar, logicamente, nessa semana
para se preparar e treinar bastante esses jogadores, galera, para não correr riscos no jogo do sábado. Não dá para correr nenhum tipo de risco. Tem que vencer, não pode empatar. Se quer pensar em perder, é vencer e vencer para jogar uma pressão danada para cima do Palmeiras, que joga logo na sequência. Então o Flamengo vencendo o time do Sport, o Palmeiras vai entrar completamente desfalcado contra o time do Santos lá na Vila Belmiro e vai entrar com uma pressão enorme, sem poder sequer pensar em empatar. E do outro lado vai ter um Santos faminto, precisando da vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento. Então o Flamengo precisa muito se preparar para esse jogo contra o time do Sport, coisa que eu acredito que o Felipe Luiz estará fazendo e pensando, né, durante toda essa semana. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!